Hoje vamos falar sobre outra questão muito importante, que é a história da heresia. Essa palavra heresia, assim como seita, né, são palavras que todos os dias são pronunciadas aí, principalmente pelos os grandes estudiosos, né, o pessoal dos estudos sempre tem aí alguém para chamar de herege. Não sei que é um herege, fulano é um herege, grupo tal é um herege, isso aí é uma heresia. Você está dizendo uma heresia, cuidado, né? O outro é uma seita, né? Que eles sempre dizem isso aí. Só que aí, de onde veio essa ideia de seitas e heresias? Em primeiro lugar, eu acho que isso aqui é uma coisa até muito óbvia, não é? Mas infelizmente muita gente não entende, é que quem escreve a lista das seitas e heresias não foi Deus. Não foi Deus que disse, olhe, essas são as denominações que são aí as seitas e heresias. Aí jogou lá do céu assim um papel onde estava escrito lá, fulano é heresia, ciclano é heresia, aí, e caiu na terra, né, o nome aí das heresias que hoje em dia, das religiões que hoje em dia são tidas como heresias. Tem gente que acha que foi, por certo, porque sempre com essa história. Não, irmão, mas a religião tal é heresia. Mas quem disse que é heresia para começo de história? Né? Mas vamos com calma. Em primeiro lugar, de onde veio essa palavra heresia? A palavra heresia, ela veio da língua grega, certo? Da palavra hairesis. Hairesis significa, em grego, escolha, tá certo? E a palavra heresia, ela é usada para denotar aquelas crenças que não estão de acordo com a ortodoxia, ou seja, não estão de acordo com a crença correta, vamos dizer assim. Então, se você não está de acordo com a crença correta, aí sim você está incorrendo em uma heresia, tá certo? É isso aí o significado de heresia. Só que como nós sabemos qual é a crença correta? Através de adivinhação ou através de qualquer coisa desse tipo? Não. Através de confronto de ideias, tá certo? E através de você ver qual dessas religiões está de acordo com as escrituras ou com a revelação que Deus deu para a humanidade, não é? É apenas uma questão aí de você analisar as crenças das coisas, né? E aí eu vou citar aqui dois textos do Novo Testamento que são usados para dizer que as pessoas cristãs elas devem se afastar e cortar relações com as pessoas que são hereges, né? Ou seja, que são de outras religiões ou de outras formas de ver aí o cristianismo. O primeiro texto é o 1 João, não é? Aliás, desculpe, 2 João, o 10º versículo. O 10º versículo de 2 João diz o seguinte, sim, é aquele versículo lá que fala que nem se cumprimentem as pessoas que não aceitarem certa crença. Mas que crença é essa? Essa crença aí que, que João fala nessa carta. Nós lemos ainda nesse capítulo, aliás, na carta de 2 João, né, o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Quer dizer, isso aqui é o contexto do versículo lá de João, não é? Quando João diz que os cristãos nem recebessem em casa os hereges, ele estava se referindo a uma seita, portanto, que negava a, a encarnação de Jesus. Dizia que Jesus era apenas um espírito. Havia essa crença no começo do cristianismo, tá certo? Era o chamado docetismo. Os docetas eram as pessoas que acreditavam que Jesus era apenas um espírito e não tinha corpo físico. Isso era isso aí
que João se referia nessa carta, e não as testemunhas de Jeová ou coisa desse tipo. As testemunhas de Jeová, elas não se enquadram nesse texto. Por quê? Porque eles não têm a crença do docetismo. Simples assim, né? Eles não são a mesma coisa que João estava falando, o autor dessa carta estava falando. Tá certo? Outro versículo do Novo Testamento também, Romanos 16, versículos 17 a 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre com suaves palavras e lisonjas, e enganam os corações dos incautos. Aí eu pergunto, ele estava falando, quem é a pessoa que está dividindo? Quem é a pessoa que não está de acordo com a doutrina? Ora, você tem que primeiro analisar quem é que está de acordo com a doutrina e quem não está, para só depois disso você saber quem são os errados ou quem são os hereges, não é? Não é assim você chegar e dizer herege, seita. Não, não é assim não. Primeiro, você tem que ver se é assim ou se não é, analisar os ensinamentos para depois você ver quem está certo e quem está errado, não é verdade? Isso aí a gente faz no debate de ideias. Só que prestem atenção no problema. Como é que você vai ter o debate de ideias se você já é ensinado a evitar essas pessoas? Não é interessante? Quer dizer, eles já pregam para que você não ouça os argumentos de outras religiões, de outras ideologias, né? Por que que eles pregam isso? Porque eles sabem que existem dessas crenças aí, que se você for combater, meu amigo, você vai ver que várias coisas da sua religião estão indo contra os ensinamentos da Bíblia. Essa é que é a grande verdade que tentam esconder. Por isso que não querem que você converse com pessoas de outras religiões, de outras ideias, não é? É isso aí que é o problema. Agora, o que que nós vemos na Bíblia? A Bíblia fala contra o conhecimento ou contra você questionar ou contra você conversar com pessoas de outra religião? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nós vemos em Provérbios 14:15. O ingênuo acredita em tudo que se diz, o prudente vigia seus passos. Ou seja, não acredite em tudo que dizem a você, vá ver se está certo, né? No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Ou seja, examine, analise, vá ver, né? Oséias 4:6, meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Tá certo? Nós lemos também a história, para quem é cristão, né, dos bereanos no Novo Testamento, que eram judeus que, de acordo com o que está escrito lá, analisavam para ver se era realmente da forma como estavam pregando, ou seja, pessoas com a mente aberta, pessoas que não chegavam, você é seita. Imagina aí, se o pessoal fosse pregar lá e ele dissesse, mas você é seita. Né? Então, o que eu quero dizer? Amigo, para você concluir quem é seita e quem está certo, não é apenas ouvindo o que um lado diz, é ouvindo os dois lados e comparando com as escrituras, não é? Simples assim. Então, não tenha medo da verdade. Estude, não é? E se alguém se colocar no seu caminho dizendo o conhecimento é perigoso, né? Como tem muita gente que diz, muitas igrejas dizem que o conhecimento é perigoso. Quer dizer, que tipo de Deus é esse dessas religiões? Que se você for estudar,
você vai negá-lo. Que Deus é esse? Gente, Deus é a verdade. Quanto mais a gente adquire conhecimento, mais perto dele nós chegamos. Por quê? Porque ele é a verdade. Então, esse negócio que o conhecimento é perigoso, que não estude, que muita gente estuda e cai no erro, não sei o quê, isso é desculpa, isso é conversa fiada de gente que não ganha no argumento, né? De gente que não ganha, não suporta um debate sério, simplesmente assim. Então, se liberte. Não aceite que as pessoas te oprimam. Não aceite que as pessoas cheguem aí sem ter nenhum embasamento, né? Não tem nenhum embasamento nas escrituras e chegam oprimindo você, dizendo não faça isso, né? Você está indo para a heresia. Você está indo para a coisa errada. Se liberte. Liberte-se dessas pessoas. Porque se eles se colocam entre você e a verdade, quem é que está errado? Você ou são eles? Claro que são eles, né? Então, é isso aí que eu queria dizer.